E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, professor de Biologia, e hoje na nossa aula de Genética 4 nós vamos revisar pleiotropia, ligação gênica e também genética de populações. Então vamos começar aqui com pleiotropia, que é bem tranquilo para a gente guardar. Pleiotropia é exatamente o inverso de interação gênica. Lembra que nas interações gênicas nós tínhamos genes diferentes que vão interagir na determinação de uma mesma característica. Na pleiotropia acontece o inverso. Eu tenho um gene que vai atuar na determinação de mais do que uma característica. Isso significa, em termos genéticos, economia de genes para atuar e desenvolver características diferentes. O lado desvantajoso disso é que se houver uma mutação nesse gene, ele vai afetar mais do que uma característica. Então guarda, pleiotropia, um gene atuando na determinação de mais do que uma característica, certo? Ligação gênica ou linkage, o nome é o mesmo, o significado aqui é o mesmo, né? O que significa uma ligação gênica? Quando os genes diferentes estão localizados no mesmo cromossomo. Lembra que para seguir a segunda lei de Mendel, os genes precisam estar localizados em cromossomos diferentes. Como aqui os genes estão localizados no mesmo cromossomo, então não sofre segregação independente, ou seja, não vai seguir a segunda lei de Mendel. A segregação não vai ser independente. Se eles estão ligados, para onde um gene vai, ele vai carregar o outro gene junto com ele. Muito bem, então vamos pensar aqui no caso de um indivíduo duplo heterozigoto. Duplo heterozigoto porque ele tem alelos diferentes do gene A, alelos diferentes do gene B. Só que ao invés desses genes estarem localizados em cromossomos diferentes, quer dizer, no cromossomo homólogo aqui estaria só o gene A e eu precisaria ter um outro par de homólogos para localizar o cromossomo B. Eu não tenho isso. O que eu tenho aqui? O gene A e o gene B estão localizados no mesmo cromossomo. Então eu fiz um esqueminha aqui para explicar para vocês melhor como é que funcionaria essa questão do linkage e da separação quando houver o crossing over. Vamos lá, então eu peguei esse caso aqui, onde eu tenho um arranjo que eu vou chamar de arranjo cis. Como é que seria o arranjo cis? Quando os alelos dominantes estão localizados no mesmo cromossomo. Então, Azão junto com o Bzão e os alelos recessivos, portanto, Azinho junto com o Bzinho. Uma representação mais fácil de linkage seria eu colocar dois traços aqui, ó, na horizontal e colocar os alelos que estão ligados no mesmo cromossomo. Então, os dominantes aqui, ó, e aqui os recessivos. Esse é o arranjo cis, os iguais no mesmo cromossomo. Já para um arranjo trans, eu teria o seguinte genótipo. O alelo Azão, que é o dominante do A, junto com o Bzinho, que é o recessivo do B, e o recessivo do A com o dominante do B. Então, eu também tenho um genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, só que um genótipo do tipo trans. Por quê? Os alelos dominantes estão em cromossomos homólogos e não localizados no mesmo cromossomo, certo? Isso faz diferença? Vai fazer toda a diferença na formação dos gametas. Como é que isso funcionaria? Eu vou pegar um caso aqui, ó, o arranjo cis. No caso do arranjo cis, então, alelos dominantes no mesmo cromossomo, recessivos no mesmo cromossomo, quais seriam os gametas produzidos? Bom, sempre que houver linkage, gameta com a denominação parental vai ser produzido. O que é o parental? Ó, os parentais, entre aspas, seriam iguais aos pais. Então eu vou separar o Azão, que vai carregar junto o Bzão. Então um gameta parental aqui seria com o genótipo Azão, Bzão. O outro gameta parental, Azinho, Bzinho. Se por acaso o linkage for total, linkage total é quando não há crossing over. Quando o linkage for total, somente gametas parentais serão produzidos. Então, somente gametas Azão, Bzão, Azinho, Bzinho seriam produzidos. Esperamos então ter em média 50% para cada tipo. Agora, quando o linkage for parcial, ou o linkage não for total, ou ainda mencionar a distância entre os genes, isso significa que a chance de ocorrer o crossing over existe e a gente tem que levá-la em consideração. Aqui eu coloquei uma observação para eu poder explicar isso aqui para vocês.
Quanto maior a distância entre os genes, maior será a taxa de recombinação, ou seja, a ocorrência de crossing over. Genes muito próximos são difíceis de serem separados, genes mais distantes são mais fáceis de serem separados no crossing over. Lembrar que o crossing over seria uma troca de pedacinhos entre cromossomos homólogos. Então, se o exercício mencionar que existe uma distância, vamos lá, vamos inventar uma distância, 10 ou 15%. A taxa de recombinação é proporcional a essa distância. Quanto maior a distância, maior a chance de formarmos gametas recombinantes, que seriam os gametas formados a partir do crossing over. Então, se ocorrer o crossing over, nós vamos ter também gametas recombinantes. O que seriam os gametas recombinantes? Você vai trocar os pedacinhos, azão com bezinho, azinho com bezão. Azão com bezinho, azinho com bezão. Então, para eu colocar aqui a frequência de cada um dos gametas, eu preciso conhecer a taxa de recombinação para eu colocar os gametas recombinantes. Caso não tenha crossing over, só gametas parentais. Eu espero encontrar 50% para cada tipo, mas existindo uma taxa de recombinação, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo de taxa de recombinação, TR igual a 18, TR igual a 18%. O que isso significa? Significa que os gametas recombinantes seriam em média 18%. Então, eu teria aqui 9% para cada tipo de gameta recombinante. O restante seria para gametas parentais. Então, eu espero encontrar 82% para gametas parentais. Em média, 41% para cada tipo de gameta parental. Notem que este caso, que não segue a segunda lei de Mendel, não teria lá os 25% para cada tipo de gameta, né? Aqui eu teria uma frequência bem diferente, bem discrepante da segunda lei de Mendel. Certo? Por quê? Os gametas recombinantes só serão formados se ocorrer o crossing over, certo? E por último aqui, a genética de populações. Nesse caso aqui, bastante interessante esse estudo. Esse estudo foi realizado por dois cientistas, né, um matemático, Hard, e um médico, o Weinberg, que descreveram que a frequência dos alelos em populações que estão em equilíbrio genético, o que seria uma população que está em equilíbrio genético? Uma população grande, cujos os cruzamentos são ao acaso, a quantidade de machos e fêmeas é bem equilibrada, essa população não está sujeita a mutação, deriva genética, nenhum fator evolutivo, e essa população não está sujeita a cruzamentos consanguíneos, é uma população bem grande, ela entra em equilíbrio genético. Isso significa que de geração em geração, a frequência dos alelos tende a se manter a mesma. Como assim? Então vamos lá. Frequência do alelo azão, que aqui eles chamaram de P. A frequência do alelo azinho, que seria o recessivo, aqui eles chamaram de Q. Então, se eu tenho a frequência dos dois alelos, lembre que se só tem dois alelos, a somatória disso tem que chegar em 100%, ou 1, quando a gente usa números decimais, né? Então, eu tenho lá P mais Q é igual a 1. Se eu tenho a frequência do P, eu tenho a frequência do Q. Vou inventar aqui um caso interessante. Se a frequência do alelo dominante é de 30%, 0,3, a frequência do alelo recessivo, portanto, para chegar em 1 aqui tem que ser 0,7, certo? E os indivíduos, então os genótipos para compor esses indivíduos. Então vamos lá, o indivíduo homozigoto dominante, ele tem duas cópias do alelo dominante, portanto ele tem P vezes P, P ao quadrado. O indivíduo homozigoto recessivo, ele tem duas cópias do alelo recessivo, portanto Q vezes Q, Q ao quadrado. Já o indivíduo heterozigoto, cuidado com ele, ele pode ser heterozigoto porque recebeu azão do pai e azinho da mãe, ou o contrário, recebeu azinho do pai, azão da mãe. Portanto, duas vezes a multiplicação da frequência de cada alelo, duas vezes P vezes Q, certo? É isso, eu espero ter ajudado. Até a próxima, pessoal.